Louvado seja nosso Senhor, bom Jesus. Queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo comum, o centro da liturgia está exatamente na revelação que Jesus faz. Jesus dá um novo sentido, dá um novo significado a expressões religiosas da fé judaica, como a pureza e a dignidade. E para dar este novo sentido, este novo significado, Jesus tem um tripé, tem uma base fixada em 3 princípios: o amor, o serviço e principalmente a misericórdia. O agir de misericórdia, o agir misericordioso de Jesus transforma toda a mentalidade do seu tempo. Havia uma lei presente no Antigo Testamento que regia a fé judaica. Jesus não aboliu esta lei, porém, com o seu ministério, com a sua vida, Jesus aprimorou, Jesus aperfeiçoou esta lei. Ele deu um novo sentido, novo significado à lei que muitas vezes era cumprida de forma legalista, de forma fundamentalista, sem levar em conta a pessoa, sem levar em conta o coração. É isto que Jesus faz no Evangelho de Marcos, em todo o Evangelho de Marcos. Ele coloca como centro, como lugar da fé, como lugar da vida, o coração. Jesus desloca o centro da religião, da lei, simplesmente cumprida de forma cega, para o coração, para o lugar das nossas ações. A tradição da fé judaica, e isso está presente lá no livro do Levítico. O livro do Levítico é um segundo livro das leis judaicas, e ele foi escrito exatamente num período em que o povo de Deus tinha deixado a escravidão do Egito, portanto tinha sido libertado da escravidão, era um povo livre que marchava rumo à terra prometida. Porque eles tinham esse senso de libertação que Deus trouxe, de liberdade, eles passam a se considerar como um povo escolhido por Deus. Eles passam a se reconhecer como povo escolhido por Deus. E por serem povo escolhido por Deus, eles desejam se destacar pela santidade. Se é um povo de Deus, se é um povo fiel à fé, deve ser também um povo santo. E a partir disto vão surgindo legislações que vão conduzindo este povo e vão dando este senso de separação, este senso de santidade, este senso de povo escolhido. Porém, nossa compreensão humana nem sempre é perfeita. Nem sempre nós acertamos naquilo que Deus espera de nós, naquilo que Deus deseja de nós. E dentro desse contexto todo, eles passam a considerar aqueles que sofrem por alguma enfermidade, aqueles que têm alguma dificuldade, eles passam a considerar aquelas pessoas impuras, porque teoricamente não têm a perfeição desejada por Deus. Então, nesse momento surge essa diferenciação entre puros e impuros. Aqueles que eram considerados impuros eram afastados da sociedade de forma geográfica. Então eles tinham que ficar fora da cidade, eles tinham que andar mal vestidos, eles não podiam pentear o cabelo, eles não podiam fazer a barba. Se aparecia alguém próximo a eles, imediatamente eles tinham que gritar impuro, impuro, de tal forma que os outros se mantivessem distantes. Esta era a mentalidade daquele tempo. Infelizmente,
no nosso tempo, nós ainda conservamos estas raízes de separação, muitas vezes entre puros e impuros. Passamos a colocar regras, passamos a colocar condições, passamos a colocar formas de discriminação das pessoas, quando todos nós deveríamos ser tratados de forma igualitária, de forma de filhos e filhas de Deus. Então a primeira leitura, ela nos chama exatamente a atenção para isso. Todos nós temos igual dignidade, todos nós somos filhos e filhas de Deus, e por isso todos nós merecemos ser respeitados em nossa dignidade, respeitados em nossa inteireza. Jesus, no evangelho de hoje, ele vai reformular com o seu ministério, com a sua vida, o que significa este conceito de pureza. Vamos lembrar um pouquinho mais à frente, nós estamos no início do capítulo do Evangelho de São Marcos, estamos no finalzinho do capítulo 1, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 7, Jesus vai dizer: o que torna o homem impuro não são as condições exteriores, não é o que está fora, não é o que está ao seu redor, não é o que entra por meio dos alimentos e das coisas, mas é aquilo que sai do seu coração. Ou seja, o que nos faz impuro são as respostas que nós damos àquilo que acontece ao nosso redor. Como nós vamos reagir ao que está acontecendo ao nosso redor? Eu dizia ontem, enquanto nós celebrávamos a noite ao redor lá da igreja de Nossa Senhora do Rosário, já havia uma grande movimentação por conta do carnaval. E eu dizia, o que nos faz impuros não é o que está acontecendo lá fora, não é a celebração, não é a alegria do povo que está festejando o carnaval, mas é o como nós respondemos, como nós reagimos a isso. O que faz a gente impuro não são as pessoas, não são os amigos, não é aquilo que aqueles que a gente convive, mas é de que forma nós reagimos. O que faz a gente impuro não é uma pessoa vir falar mal de alguém, e por isso eu estou pecando porque ouvi, não. A gente peca quando a gente responde, a gente peca quando a gente dá ouvidos. É a nossa reação, é o que sai de nós, é que nos torna impuros, é o que nos torna pecadores. O mundo não está perdido, as pessoas não estão perdidas, porque todas elas são filhas e filhos de Deus. O mundo é criatura de Deus, e quando Deus criou o homem, a mulher, o mundo com tudo que nele existe, o livro do Gênesis nos diz: e Deus viu que tudo era bom. Se tudo era bom, como é que a gente pode dizer que o mundo está perdido? O mundo é o nosso lugar. No mundo nós fomos plantados, Deus nos colocou, Deus nos criou no lugar onde nós estamos, para que a gente dê fruto. Nós devemos estar no meio do mundo como cristãos, como batizados, exatamente para transformar a realidade de dentro para fora. Não é apontando o dedo, não é dizendo preceitos de fé, mandamentos de Deus, que nós vamos transformar o mundo, mas é dando exemplo, é dando testemunho, é fazendo diferença no lugar onde nós estamos, no trabalho, nos estudos, na roda de amigos, enfim, onde nós nos divertimos, onde nós convivemos, lá é o nosso lugar de encontro com Deus. Deus também está ali, e nós devemos manifestá-lo às pessoas. E Jesus dá exatamente esse exemplo no evangelho de hoje. Ele se aproxima de um impuro. Ele fala com um impuro.
O impuro, quando eu digo aqui, é o impuro para os olhos da sociedade do seu tempo. E pior do que tudo isso, ele toca no impuro. Aquele que toca o impuro na cultura de Jesus se torna impuro para sempre. Se torna excluído para sempre. E Jesus quebra toda essa regra. Isso por quê? Porque Jesus entra na nossa realidade. Deus se faz um de nós. Ele desce, ele se rebaixa, ele vem ao nosso encontro e se faz um de nós. Ele assume as nossas dores, ele assume os nossos pecados, ele assume as nossas impurezas, para que nós nos tornássemos puros. É isso que acontece com o leproso no evangelho de hoje. Jesus o toca, Jesus o cura e ele se torna puro. Ele pode entrar na cidade, ele pode ir até o templo, ele pode comunicar ao sacerdote que ele está curado. E quem é que fica para fora? O evangelho termina dizendo que depois de realizar a cura, esse leproso ele sai testemunhando a cura que recebeu. E quem é que teve que ficar para fora da cidade? Jesus. Ele assumiu a nossa condição de pecadores. Ele assumiu a nossa humanidade com suas dores para transformá-la a partir de dentro. Esse é o movimento que nós devemos fazer também como cristãos. O cristão não é aquele que é melhor do que os outros no mundo, que é mais perfeito, que é mais santo e por isso olha os outros de cima. O cristão é aquele que se coloca no meio dos outros, como fez Jesus. O cristão é aquele que toca a realidade do outro, como fez Jesus. O cristão é aquele que transforma a realidade de dor do outro, porque como Jesus, ele tem compaixão daqueles que o cercam. Ter compaixão não é ter dó, não é ter pena, não é ficar triste com a situação do outro, é muito mais do que isso. Ter compaixão é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro, para que sentindo a dor do outro, a gente consiga fazer algo por ele. Portanto, peçamos neste sexto domingo do tempo comum a graça de nos deixarmos tocar por Jesus em nossos pecados, em nossos limites, em nossas impurezas, para que dando testemunho da sua ação em nossas vidas, da sua graça em nossas vidas, a gente também seja capaz de ir ao encontro do outro e fazer o mesmo. Só pode ser misericordioso como Jesus, só pode ir ao encontro do outro como Jesus, aquele que reconhece que o primeiro que precisa da misericórdia dele somos nós mesmos. Num instante de silêncio, pensemos nesta palavra que acabamos de ouvir. Façamos uma reflexão profunda de que forma a nossa presença cristã tem se dado na nossa família, na nossa casa, nos lugares onde nós estamos. Nós nos diferenciamos porque nós nos consideramos melhores, mais puros do que os outros? Ou nós nos diferenciamos porque nós somos capazes de ir ao encontro do outro, de tocar as suas feridas e de devolver-lhe a humanidade, devolver-lhe a dignidade?